A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje iniciaremos as nossas leituras no livro de Neemias e hoje estaremos lendo os capítulos 1, 2 e 3. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a versão Almeida Revista e atualizada. Amém? Vamos lá então? Capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Halaquias. No mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante dos que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço em tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pelo que eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te de cada palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalhareis entre os povos, mas se converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntareis e os trarei para o lugar onde eu tenho escolhido, para ali habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e aos teus servos se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, neste tempo em que eu era copeiro do rei. Capítulo de número 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o seu rosto? Não estás doente? Nem ter tristeza no seu coração? Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que te posso fazer agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê perante a tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitem passar e entrar em Judá, como também cartas para Asaf, guardas das matas do rei, para que me dê madeira e vigas das portas das cidadelas do templo, para que os muros da cidade, para que a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a mão do Senhor era comigo. Aleluia. Deus providencia tudo, né, irmãos? Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos e cavaleiros. Disto ficam sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Terrível, né, irmão? Cheguei a Jerusalém, onde estive por 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, e não lhe declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei
a porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse um animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tomei pela casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem a judeus, nem a sacerdotes, nem a nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: está vendo as misérias em que estamos? E Jerusalém está assolada, as portas estão queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei falara. Então disseram: dispomos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelados contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, e nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, e nem memorial em Jerusalém. Aleluia. A obra de Deus é feita pelos servos de Deus, né? Agora o capítulo de número 3. Então se dispôs Eliasibe, sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, e consagraram-na, e assentaram as portas, e continuaram a reconstrução até a torre de Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri, e os homens de Hassenaá edificaram a porta dos peixes, colocaram as vigas e assentaram as portas com os ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cose. Filho deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas e os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha e colocaram as vigas e assentaram as portas, seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatitas, Gibeonita e Jasson, Merononita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives, junto dele Hananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumaf, de frente à sua casa. E ao seu lado reparou Ratus, filho de Razabneias. E outra parte reparou Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Hanum, os moradores de Zanoa, e edificaram e se assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haraquém, e ele a edificou e lhe assentou as portas dos seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa, e ele a edificou e a cobriu, e se assentou as portas e os ferrolhos e as trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem à cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Azbuque, é outro Neemias aqui, né? Maioral da cidade do distrito de Betzur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial, até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Razabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois que repararam os seus irmãos, Bavai, filho de Renadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, e a outra parte de fronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou
Com grande ardor Baruque, filho de Zabai, e outra porção, deste ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois, repararam Benjamim e Razube, defronte à casa depois deles. Depois disso, reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binui, filho de Henadad, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo, até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte o ângulo da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cástere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós, e os seus servos, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte à porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, a outra porção, defronte à torre grande e alta, até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Immer, defronte à sua casa. Depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Hananias, filho de Seleías, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois dele, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte à sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte à porta da guarda, até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Então, meus irmãos, aqui Neemias recebe a notícia do estado precário que estavam os seus irmãos em Jerusalém. No capítulo 2, ele se apresenta diante do rei e se prontifica para ir e restaurar. E quando ele chega em Jerusalém, o povo abraça, porque ele estava debaixo da boa mão do Senhor. E aqui no capítulo 3, a gente vê vários nomes mencionados, cada um edificando, e por isso que a obra prosperou tão rápido. Em apenas 52 dias, todo o muro foi reconstruído, porque cada um procurou fazer a sua parte. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.